Artigo 10b. As informações da operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Parágrafo único. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Artigo 10c. Não comete crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes previstos no artigo 1º desta lei. Parágrafo único. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Artigo 10d. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao Ministério Público, juntamente com o relatório circunstanciado. Parágrafo único. Os atos eletrônicos registrados citados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do agente policial infiltrado e a intimidade dos envolvidos. Artigo 11. Parágrafo único. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada nos casos de infiltração de agentes na internet. Artigo 15. A Lei nº 13.608 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 4º-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista manterão unidade de ouvidoria ou correição, para assegurar a qualquer pessoa o direito de relatar informações sobre crimes contra a administração pública, ilícitos administrativos ou quaisquer ações ou omissões lesivas ao interesse público. Parágrafo único. Considerado razoável o relato pela unidade de ouvidoria ou correição, ou procedido o encaminhamento para apuração, ao informante serão asseguradas proteção integral contra retaliações e isenção de responsabilização civil ou penal, em relação ao relato, exceto se o informante tiver apresentado de modo consciente informações ou provas falsas. Artigo 4b. O informante terá direito à preservação de sua identidade, a qual apenas será revelada em caso de relevante interesse público ou interesse concreto para a apuração dos fatos. Parágrafo único. A revelação da identidade somente será efetivada mediante comunicação prévia ao informante e com sua concordância formal. Artigo 4c. Além das medidas de proteção previstas na Lei nº 9.807, será assegurada ao informante proteção contra ações ou omissões praticadas em retaliação ao exercício do direito de relatar, tais como demissão arbitrária, alteração injustificada de funções ou atribuições, imposição de sanções, de prejuízos remuneratórios ou materiais de qualquer espécie, retirada de benefícios diretos ou indiretos, ou negativa de fornecimento de referências profissionais positivas. Parágrafo 1º. A prática de ações ou omissões de retaliação ao informante configurará falta disciplinar grave e sujeitará o agente à demissão a bem do serviço público. Parágrafo 2º. O informante será ressarcido em dobro por eventuais danos materiais causados por ações ou omissões praticadas em retaliação, sem prejuízo de danos morais. Parágrafo 3º. Quando as informações disponibilizadas
resultarem em recuperação de produto de crime contra a administração pública, poderá ser fixada recompensa em favor do informante em até 5% do valor recuperado. Artigo 16. O artigo 1º da Lei 8.038, de 28 de maio de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 1º. Parágrafo 3º. Não sendo o caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstanciadamente a prática de infração penal, sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do artigo 28-A do Decreto-Lei nº 3.689, Código de Processo Penal. Artigo 17. O artigo 3º da Lei nº 13.756 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, inciso 5. Os recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras. Inciso 6. Os recursos confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União Federal nos termos da legislação penal ou processual penal. Inciso 7. As fianças quebradas ou perdidas em conformidade com o disposto na Lei Processual Penal. Inciso 8. Os rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração decorrente de aplicação do patrimônio do FNSP. Artigo 18. O Decreto-Lei nº 1002, de 21 de outubro de 1969, Código de Processo Penal Militar, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo 16-A. Artigo 16-A. Nos casos em que servidores das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal, praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas nos artigos 42 a 47 do Decreto-Lei 1001, de 21 de outubro de 1969, Código Penal Militar, o indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 6. As disposições constantes deste artigo aplicam-se aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 19. Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Artigo 20. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias de sua publicação oficial. Brasília, 24 de dezembro de 2019, 198 da Independência, 131 da República. Jair Messias Bolsonaro.